Olá, magnífico dia, amados irmãos. Mais um dia repleto de paz, repleto de positividade, repleto da compreensão que vamos obter na palavra do Senhor hoje. Eu já começo decretando que tudo que a gente venha a fazer no dia de hoje seja voltado para a positividade, que os nossos olhos contemplem feito o que nós vamos nos propor a fazer, pronto, todas as conquistas que a nossa mente vê positivamente, os pensamentos, os planos que Papai do Céu nos mostra, que nós sigamos com confiança e discernimento sobre tudo que vamos nos propor a realizar no dia de hoje. Que a presença do Espírito Santo de Deus nos capacite e remova de nós, eliminando tudo que não agrada o coração do Pai. Nós vamos fazer hoje a leitura do capítulo 11 do livro de Marcos. Bom dia, meu amado irmão. Que a paz e o amor de Cristo seja em abundância na sua vida e na vida da sua família. Hoje vamos fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 11. Durante todo o livro, a gente vem contemplando a jornada de Jesus e aprendendo com ele como viver sobre os princípios, como ser um pouco de Jesus no nosso dia, como usar a palavra para nos fazer crescer e a cada dia seguir rumo ao reino, que é o nosso objetivo. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e em breve o devolverá. Eles partiram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desamarraram. Então alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de Davi, nosso Pai. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Bom dia, amada Rose, que a paz e o amor de Cristo seja em abundância no seu coração. Ele os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será casa de oração para todos os povos? É uma pergunta. Jesus os perguntou se eles não tinham noção
de que nas escrituras estavam escrito que a casa, o templo do Senhor era casa de oração e não casa de comércio. Jesus ficou indignado e irou-se naquele momento, expulsando todos os vendedores, todos os compradores, e também não permitia que ninguém transitasse dentro do templo com mercadorias, porque a casa do Senhor, assim dizendo, o templo, é um lugar para a contemplação do Senhor, é um lugar onde a gente vai para louvar e engrandecer o nome dele. Então, dentro da casa do Senhor não é permitido nada, a não ser oração, louvor e tudo para engrandecer aquele que merece. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o ensino. A partir dali, durante todo o livro de Marcos, a gente vem acompanhando que os filisteus, né, eles vinham arrumando um jeito de confrontar Jesus, e toda oportunidade que eles tinham, eles estavam sempre instigando Jesus, eles estavam sempre querendo saber de onde vinha tanta sabedoria, tanta autoridade, porque onde Jesus chegava, ele só sabia ensinar com suas parábolas, fazendo o povo pensar, né? Sempre fazendo perguntas. Então, ali, para os líderes lá dos sacerdotes, foi a gota d'água. Na cabeça deles, se a gente deixar continuar, a gente vai perder o nosso espaço, ele vai tomar conta de tudo e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, naquele momento, eles começaram a maquinar uma forma de matar, porque Jesus estava crescendo diante dos olhos deles e sem controle. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Aqui a gente vê o incentivo de Jesus a crer em Deus, a ter fé, em oração, né, no seu íntimo com o Senhor, você pedir e já enxergar feito, já enxergar pronto, já manifestar aquela alegria. Exemplo, você precisa de uma graça, qualquer graça. Você, ao pedir, já agradeça. Outro dia, aqui no estudo, eu compartilhei com vocês que Deus é Deus dos detalhes e não importa o tamanho do pedido, da bênção que você quer receber. Agradeça como se já tivesse recebido, porque o que você emana, a frequência que você vai emanar na sua oração, a fé que te faz ver o que está pronto, Deus o abençoe e assim será. A Rose disse: até os dias de hoje, quem está crescendo é perseguido. Né? Eu sempre falo isso. A vida de Jesus não foi um mar de rosa. É pretensão da nossa parte achar que a nossa vai ser também. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente descobre o nosso propósito, que a raiz da palavra propósito é se expor. Então, aquele que descobre quem é e sabe para onde vai, sabe para que serve, está caminhando, né, de acordo com o propósito que Deus tem na vida dessa pessoa. Então vai ser criticada, vai levar pedrada. Eu costumo brincar aqui em casa que mandem as pedras, eu farei uma decoração maravilhosa pelo caminho. Outros dizem: nossa, mas a vida só me dá limão. Então seja sábio e faça uma excelente limonada. Porque aqueles que buscam o reino antes de qualquer coisa, aqueles que se dedicam a Deus, aqueles que o amam e adoram pelo que Ele é, sem interesse pelo que Ele vem a proporcionar, são separados, são diferentes dos demais. A maioria está lutando contra a maré.
A maioria está se abastecendo de pecado, está se abastecendo de facilidades enganosas do maligno, do mundo, como queiram chamar. Já os despertos sabem que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Papai do Céu está sempre com a gente. Mesmo sofrendo, poderia ser bem pior se Deus não estivesse nos cuidando. Que mesmo no momento de dor, Deus está ali, nos carregando, nos fortalecendo e nos direcionando. E é a oportunidade perfeita que a gente tem de manter o foco na fé. O nosso objetivo é estar com Deus, é seguir os ensinamentos de Jesus, é viver o Evangelho antes de levá-lo até o próximo. Porque, como a própria palavra diz, como é que eu posso amar Deus que eu não vejo e falar que eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? A vida, ela é visível, né? Muitas das vezes nós tocamos tudo que a gente quer, muitas vezes nós acessamos visualmente tudo que a gente procura. Então é fácil você falar, eu não gosto de fulano, eu amo fulana, né? É verdade? É isso mesmo que você sente? Há 2 estudos atrás, nós falamos aqui que o que importa não é o que você permite entrar em você, mas sim o que essa transformação causa e que você devolve para o mundo. Porque como membros do corpo de Cristo, a exemplo daquela videira que a gente idealizou e visualizou aqui no estudo, é o que a gente faz, é o que a gente emana, é o que a gente transmite que Deus está vendo. A importância de alimentar-se no Evangelho e viver pelos princípios da palavra é o que nos faz diferentes, é o que nos aproxima diariamente do Pai. Então, a palavra é clara. Jesus é a única verdade que liberta. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, toda vez que a gente tem essa concepção, estamos ligados, estamos conectados. Vai vir dificuldades, passaremos por ela como degraus, nos aproximando mais ainda do Pai. Banquetes ilusórios, a gente vai bater o olho e vai falar, afasta-te de mim, porque isso não pertence ao meu Pai. Então, a cada dia nós temos a oportunidade de escolher o correto e o não correto. A decisão é nossa. A Rose falou, essa é a palavra mais difícil. Amar seu irmão, pois tem alguns que são bem difíceis. Mentalidade. A gente costuma falar que tudo começa na mentalidade. Quando você percebe que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra potestades, espíritos malignos, que infelizmente usam essas pessoas por conta da falta de entendimento delas, né? Como eu disse antes, as pessoas elas são muito imediatistas e materialistas. Elas querem para agora e elas querem, às vezes, o que muitas das vezes elas não estão dispostas a buscar, porque tudo na vida é uma busca. A gente já começa o dia pela busca do saber. Antes, a gente agradece pelo dia, pela vida. Hoje eu comemoro acho que um dos maiores milagres da minha vida, a chegada da Palominha. Há 7 anos atrás, eu estava dando entrada no hospital e não era para ter filho, era porque eu me senti mal e comecei a sentir dores e não estava entendendo, porque eu ainda não tinha completado 6 meses de gravidez. Enfim, eu não queria nem entrar. Deixa eu terminar o estudo de hoje pra gente entrar nesse assunto, porque é um assunto que me emociona muito e eu vou acabar chorando e eu vou fugir do propósito. E deixa eu terminar de entregar. Obrigada. Deixa eu terminar de entregar a palavra do Pai aqui. Já está terminando já. E aí a gente entra na compreensão e a gente começa a conversar. Versículo 24. Portanto, eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam e receberão. Assim sucederá. Enfatizando que, tendo fé, eu sempre falo aqui para vocês, que se o nosso pedido está alinhado à vontade do Senhor, decreta, agradece e daí segue porque está feito. Está consumado, como Jesus costumava falar na época dele. Então,
com o nosso coração limpinho, que a gente consagra diariamente ao Senhor, pedindo que de nós seja eliminado todo orgulho, toda mágoa, todo ego, tudo que desagrada ao coração do Pai. Só nos resta agradecer e fazermos a nossa obra. Tudo que a gente faz tem que estar voltado para a positividade, para a benignidade do Pai. Assim a gente se fortalece, assim a gente segue feliz, como todos os dias, independente da situação. Olha, mesmo no sofrimento, a gente ri, a gente abre um sorriso. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, nós estamos sendo cuidados. Nós temos um Pai que nos ama, que nos patrocina, que nos protege, que nos fortalece. Enfim, não tem como você se entregar ao sofrimento sabendo que tem um Pai tão poderoso, tão especial, cuidando de nós. Eu escrevi errado o ano da Palominha. Tem problema não, meu amor. Tem problema não. Vamos lá para a reta final do nosso capítulo maravilhoso, que já está queimando aqui. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Respondam-me, e eu direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus era maravilhoso, né? Ele nunca tinha uma resposta papum, né? Ele sempre fazia o outro pensar, né? Tem aí, quem pensa prospera, né, gente? Vamos pensar antes de fazer qualquer coisa, porque o pensamento muda o direcionamento. Então vamos lá. Olha a pergunta que Jesus fez para eles. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, seria motivo para temer o povo. Isso porque todos realmente consideraram que João era um profeta. Ou seja, eles pensaram, maquinaram entre si a melhor resposta e as consequências de cada resposta. Até com o diabo a gente aprende, né? Porque o diabo sabe que ele vai perder, sabe que é a vitória é de Jesus, mas todo dia ele levanta cedo para infernizar a vida dos outros. Constância, perseverança, sabedoria e o pensar. Quem pensa prospera. Aqui não foi diferente. Eles se reuniram e pensaram nas consequências de que cada resposta, cada caminho os levariam. É desse jeitinho mesmo. Então, quando a gente pensa, a gente está numa situação que às vezes pode ser mínima, né? Como eu falei para vocês, Deus é Deus de detalhes. Não importa se é um problemão ou um probleminha, não importa se é uma bênção gigantesca ou apenas uma bênção pequenininha, não importa. A nossa fé tem que ser a mesma. A oração fervorosa com aquele coração contrido, entregue a Ele, é a mesma, né? E o pensar: se eu for por essa porta, o que será que eu posso achar? Se eu for por aquela porta, o que será que vai acontecer? Porque quando a gente se faz perguntas, automaticamente dentro de nós já vai acessando lá os drives que a gente já vem guardando durante toda a nossa vida, e aí a gente obtém a resposta. Quem pensa prospera. Isso aí, guarda aí. Quem pensa prospera. Continuando aqui o último versículo. Versículo 33. Por isso responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, não me responderam, eu também nada responderei. Aqui em casa tem um drive com a Palominha que a gente vive de drives, né? A gente tem um caderno aqui só de pensamentos positivos, versículos importantes e drives que deixam o nosso pensar, o nosso raciocinar mais rápido diante de qualquer dúvida que se levanta sobre nós. Então, a minha filha hoje completa 7 anos, né?
tá em idade escolar e a gente sabe que na escola vem as mais influências, nem todas as crianças recebem a mesma doutrina em suas casas, nem todos os pais têm o mesmo pensamento, a mesma doutrina, enfim, coisas da vida, né? Mas o nosso papel de treinadores é estar sempre ali ensinando, é estar sempre ali doutrinando. Então aqui em casa, a gente fala assim, eu falo para ela, Palominha, não sei, não dou conta, não dá, não consigo. Isso não é de Deus, não. Aí ela olha, por que não? E você não fala todo dia que tudo posso em Deus que me fortalece? Se tudo eu posso em Deus que me fortalece, como é que eu não dou conta de fazer isso? Como é que eu não posso fazer aquilo? Não faz sentido. Sempre incentivando a positividade. Não há nada que eu não consiga se eu estiver sob o favor de Deus. Não há nada que eu não possa acessar se a minha vontade está de acordo com o que Deus quer para mim. E é através da oração, é através do Evangelho que a gente aprende a viver pelos princípios da palavra. Então aqui em casa, quando ela começa com as preguicinhas na hora de fazer lição, já começa aqui, ó, a mentira vem de quem? Aí ela fala, do inimigo. Quem é a verdade? Jesus. O que eu devo fazer para agradar o coração de Deus? Fazer tudo certo, falar a verdade. E ela mesma começa a falar, porque a doutrina dela vem sendo assim. Imagina, não começou agora não, tá? Eu lembro da última vez que a gente teve internada no hospital, ela foi brincar na brinquedoteca lá com outras crianças e o monitor reparou ela diferente das outras crianças, porque ela falava, ela agia de forma diferente que as outras crianças não conseguiam acompanhar ela e me chamou para conversar. Ele falou assim, mãezinha, a Paloma é autista? Eu disse não, por quê? Ele, não, porque o jeito dela falar, o jeito dela se comportar, as outras crianças não conseguem acompanhar ela. Eu fiquei com aquilo na cabeça, já sabia que não, né? Mas enfim, aí vem aquela dúvida do mundo, né? Aquelas coisas dos homens, lá vai eu. Todo dia tinha uma pediatra diferente no hospital lá, né? Que cuidava da Palominha. Aí eu perguntei, veio a primeira e eu perguntei contei pra ela a situação que tinha acontecido, falei que o monitor tinha reparado o comportamento diferente da Paloma e pedi para que ela examinasse. E assim ela fez, a primeira médica. Examinou, conversou com a Paloma e enfim. Aí no final, mãe, relaxa o coração, que a tua filha tem a inteligência. Porque quando você fica um tempo no hospital, você acaba se relacionando com muitas médicas, conversa, e elas percebem também o seu agir, né? Então, eu já sabia que a Paloma não tinha nada, por causa da doutrina dela. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre estudando, eu sou uma pessoa que eu estou sempre transbordando, e aqui no meu governo não é diferente. Tudo que eu aprendo, eu compartilho com ela, eu compartilho com meu esposo, eu estou sempre, aonde eu vou? Aonde eu vou, eu sou transbordante, não tem jeito. Eu sei quem eu sou, eu sei para quem eu sirvo, e eu sigo fazendo o meu propósito diariamente. Mas eu não fiquei satisfeita. Aí, no dia seguinte, veio outra doutora, aí eu contei a mesma coisa para ela. Aí imediatamente ela começou a conversar com a Paloma, fazer perguntas, examinar, barari. Mãe, eu tenho um filho autista e a sua filha não tem nada de autismo. Ela é uma menina inteligente, ela é reativa, ela sabe falar, a comunicação dela é perfeita. Tem crianças de 6 anos que erram palavras, tem crianças de 6 anos que não tem a concentração e a Paloma tem. Então relaxa teu coração, o que a sua filha tem é inteligência devido à criação que você está dando para ela. Então, só me restou aqui, ó, glória a Deus, obrigada, Senhor, continua me capacitando, que eu continue fazendo a educação da minha filha de acordo com a vontade dele, que tudo é dele, para ele e por ele. Então, eu vou fazer o resumo que eu sempre faço do capítulo de hoje, para ficar frisado as lições e os princípios, e a gente segue conversando. Senão a gente pode ter propósito para passear, puxa minha orelha. Princípios e lições do capítulo 11 do livro de Marcos. Jesus entra em Jerusalém montando um jumentinho, cumprindo a profecia do Antigo Testamento e sendo recebido com louvor pelo povo como o Messias prometido. Isso demonstra a soberania e missão real de Jesus como rei, que veio para trazer salvação. Jesus amaldiçoa uma figueira que não tinha frutos,
ensinando sobre a importância da fé genuína e da frutificação espiritual na vida do crente. Aquilo que a gente estudou outro dia, né? Não basta ter fé. Fé sem frutos é fé morta, né? Desculpem. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente se dispõe a buscar, né? Como eu falei, quando a gente identifica o nosso propósito, nós temos que viver dele. Nós temos que nos abastecer na palavra do Senhor e viver de acordo com o que a gente vive aqui. A gente pega a nossa essência, transmite, transborda de acordo com o que a gente aprende aqui. E acreditando, porque se você não acredita, você não acessa. Continuando. Jesus purifica o templo, expulsando vendedores e os cambistas, demonstrando sua autoridade e zelo pela casa de Deus e ensinando sobre a verdadeira adoração e santidade. A gente aprende aqui que a casa do Senhor, o templo, a congregação, não é lugar de outra coisa a não ser oração, louvor ao Senhor, entrega, agradecimento, confraternização. É como eu sempre falo. A igreja do Senhor, ela tem duas pernas. A congregação é onde a gente louva, a gente agradece e a gente se conecta com outros membros do corpo de Cristo, onde a gente troca energia positiva. Então é para crescimento, é para edificação, não é para comércio, não é para ficar se amostrando, não é para exibicionismo, nem para nós sermos vitrines de nada, porque Deus não nos fez para sermos vitrines, e sim mensageiros da sua palavra. E vamos aqui. Os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus e ele responde com sabedoria e autoridade, mostrando que sua autoridade vem de Deus e desafiando a hipocrisia dos líderes religiosos. Também já falamos sobre isso, que nós precisamos estarmos ligados e atentos no que a gente acredita, o que a gente deixa entrar dentro de nós e o que isso traz transformação na nossa mente. O que a gente aprende? Está vindo aqui dos princípios da palavra, dos princípios do evangelho, ou foram coisas que nos ensinaram, que nós nem sabemos se são verdade, nós nem sabemos se a informação que a gente está passando ela é válida para os dias de hoje. Então não é só o fato de você ter atenção ao que você está consumindo, mas ter mais atenção ao que você está vivendo, o que você está passando, né? Porque como diz lá em Romanos, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, e essa renovação é diária. O que eu aprendi no ano 2000 não serve mais para hoje, eu preciso estar atento. O passado, ele é uma excelente biblioteca. A gente vai lá, consulta, pega o que agrega e passa para frente, se não agrega, joga fora. É um excelente porta-retrato, tem excelentes memórias boas, positivas. É só isso que a gente tem que carregar. E diariamente buscando ser renovado na palavra, porque você pode ler a Bíblia inúmeras vezes, porque inúmeras vezes você vai ter um novo direcionamento, você vai ter uma nova visão e você vai viver de acordo com o que o Papai do Céu te mostrou ali. Uns falam, mas é a mesma coisa se você não se entregar ao Espírito Santo, se você não pedir o direcionamento. Porque eu já leio a Bíblia há alguns anos e a cada vez que eu leio é um ensinamento, é um drive diferente, é um mover diferente. Então, quando a gente está se abastecendo aqui diariamente, não tem como a gente se deixar desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Obrigada, meu irmão. Obrigada. Eu falei, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Eu vou só resumir aqui para a gente começar. Resumindo o capítulo 11 de Marcos, esse capítulo narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sua purificação do templo, seu amaldiçoar da figueira e seus ensinamentos sobre fé e oração. Ele nos desafia a recorrer à autoridade e soberania de Jesus como Messias e Rei, a praticar uma fé genuína que produz frutos, a buscar uma vida de adoração verdadeira e santidade, e a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é capaz de fazer o impossível através da nossa fé e da nossa oração. A Rose disse, depois que estou lendo a palavra, fiquei um pouco intolerante com certas coisas. É normal? Perfeitamente normal. Você está tendo discernimento. Isso não se chama intolerância, se chama discernimento. Mas toda vez que o seu coraçãozinho se fechar para alguma coisa, pergunta para o Senhor.
Se seu coração está fechando, porque o que você está vendo não é para você, ou o que você está vendo e não está tolerando é algum aprendizado que você precisa entender. Quando eu comecei o meu despertar, quando eu comecei a minha jornada, a gente sente, mas não sabe como explicar. A gente não sabe como falar. E eu vinha de uma rotina de muita cervejada, de muita reunião, eu era daquele tipo de pessoa assim, ó, vou beber porque o mundo vai acabar amanhã, tá? E fumava muito, como vocês sabem. Fumei por 30 anos, graças a Deus eu já sou liberta desse mal. E eu não tinha visão próspera, era temente a Cristo, mas não tinha a menor conexão, não usava a minha fé, não buscava me abastecer como eu faço hoje. Então, quando eu comecei a me afastar, porque o pessoal fala, virou crente, muda. Mas tem que mudar. Como é que não vai mudar? Tem como você servir ao Senhor de coração e verdade, sentar num botequim para encher a cara? Não é porque você... Aí é proibido. Não, gente, nada é proibido. Mas existe o discernimento. A palavra diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então é pessoal. É discernimento pessoal. Você está ouvindo coisas que não estão agradando o teu coração. Então você analisa. Senhor, por que doeu aqui? Por que desceu estranho? O que eu preciso aprender? Ou do que eu preciso me afastar? Que foi o que aconteceu comigo. E acontece até hoje que a gente aprende a identificar. Né? Olha, fumar faz mal. Mas naquela época eu não queria saber, eu gostava de fumar. E por mais educada que eu fosse, quando alguém chegasse e falasse assim, Paty, para de fumar, você é tão nova, tão bonita. Dentro de mim eu estava dizendo, vai cuidar da sua vida, o pulmão é meu, não estou te pedindo nada. É assim a visão e o pensamento do alienado, do desconectado. É o que eu falo, muitos falam, eu sou de Jesus, mas esquece da prática. Eu ensino isso para minha filha. Não adianta você falar que é de Jesus se você mente, se você engana, se você pratica tudo que o diabo gosta. Então, tem um versículo que fala que a gente precisa praticar a palavra de Deus, não só ouvir. A sabedoria vem do ouvir, mas também do praticar. Porque se você não pratica, é como se você olha o seu reflexo no espelho e sai andando, você esquece. Então, é praticando, é vivendo a cada dia a positividade, tudo que vem dele. Nesse caso, Rose, eu te aconselho que toda vez que o seu coraçãozinho travar, escute-o, tá? Porque o Senhor, ele fala muito com a gente dessa forma. Quando eu vivi em depressão, eu já contei para vocês aqui que eu também venci em nome de Jesus, graças a Deus, sem remédio algum, apenas me concentrando no que a palavra ensina e praticando. Eu era o tipo de pessoa que se todos à minha volta estivessem felizes, eu botava a minha dor no bolso e seguia satisfeita, agradecendo a Deus. Mas eu não estava certa. Se eu sou amada, se eu sou mais que vencedora, por que eu vou ficar alimentando uma coisa tão negativa? É o caminhar, é a jornada em Cristo. Quando você descobre quão especial você é, o quão poderosa você é para transformar vidas com teu testemunho, para mudar a sua vida própria, para te afastar de coisas que só te fazem mal. No meu caso, era o vício do cigarro, era o vício do refrigerante, era a depressão, porque eu não compreendia porque que eu buscava tanto fazer o bem, mas acontecia tanta coisa ruim. Hoje, o que eu aprendi? Todas as coisas que eu sofri e venci serviram para esse ser humano que eu sou hoje. E eu sou feliz não pelo que eu tenho materialmente, mas pelo que eu guardo aqui e transformo diariamente, pelo favor do Senhor. Toda vez que se levanta uma situação que eu não sei como agir, ou toda vez que uma tentação vem, se levanta sobre mim, eu lembro do sacrifício de Jesus. Ele tinha obrigação de morrer na cruz por mim? Ele nem me conhecia.
mas por obediência e amor. Ele sofreu aquilo tudo que a gente sabe. Na minha mente é um filme que passa toda vez que a tentação vem. Toda vez. Então, quando você está conectado, é isso que acontece. Quando uma situação que te desagrada acontece, o teu coração, opa, dá um salto, peraí. Ih, não desceu, Senhor, me ajuda aqui. O que eu tenho que aprender? Ou do que eu tenho que me afastar. Eu me afastei de muita coisa e venho me afastando diariamente ao identificar. Só que um conselho eu te dou. Tenha cuidado com as palavras. Porque as pessoas não têm a mesma visão que você e elas não sentem da mesma forma que você. Então, às vezes você quer passar a tua euforia por estar aprendendo na palavra e acaba sem querer ofendendo. Comigo aconteceu muitas vezes e vira e mexe ainda acontece. Somos falhos, perfeito só o Senhor. Mas com amor, né, e com as ações que a tua fé vai produzir, já deu tudo certo. Vem dando tudo certo para mim diariamente, para você não vai ser diferente, porque você tem fé. A cada dia, a cada situação, chame Deus. Eu não sei o que fazer. Ora, onde você estiver, fica quietinha, fecha o olhinho um pouquinho, se conecta lá, Pai, me ajuda aqui, porque eu não sei o que fazer, me direciona, eu não quero magoar ninguém. Enfim, eu só quero te servir de coração e verdade. E aí já deu tudo certo. Vamos orar? Vamos agradecer. Mais um estudo, mais uma conexão maravilhosa. Mais um dia repleto da presença do Pai, que a gente já sente, né? A gente começa a ler a palavra, começa a transbordar, começa a sentir o coraçãozinho pegar fogo, que nem a Luz coloca aqui, maravilhosa. Então vamos agradecer? Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela Tua presença, gratidão pelo Teu amor, gratidão pelo Teu perdão, gratidão pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, gratidão pela clareza dessa palavra, que ela entre agradavelmente em nossos corações, que fique gravado, Pai, e que na primeira oportunidade nós já transbordemos na vida do próximo, nós sejamos de fato canais de bênção, mensageiros da Tua boa obra, mensageiros do Teu Evangelho que salva, cura, direciona, capacita e fortalece. Pai, eu louvo e agradeço por todos os coraçãozinhos que aqui caminham, compartilham comigo de fé, de amor, de desejo de Te acessar, de nos abastecermos durante todo o dia da Tua presença, da Tua benignidade, sendo sal na terra, sendo luz, levando a Tua clareza, Pai. Vivendo todas as horas do dia para Ti, em tudo que nós nos propormos a fazer. Pai, eu especialmente agradeço pela vida da Palominha. Obrigada, Senhor, pelo presente que eu não pedi, mas que a cada dia é uma experiência nova, é um aprendizado novo. Como eu aprendo com aquela menina, Pai. Obrigada por toda a cura. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que está sempre presente conosco, nos amparando, nos protegendo, nos direcionando, Pai. Que assim continuemos com o coração humilde, sempre buscando Te acessar, sempre buscando fazer o que agrada o Teu coração. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, que não sejam só palavras, que tudo que a gente aprende aqui entre como resposta na vida de vocês. Leiam de novo o capítulo para um melhor entendimento. Compartilhe para aquelas pessoas que você ama, que você deseja ver transformação positiva. Eu sempre vou falar aqui que o nosso mundo ele padece do amor de Deus. As pessoas estão cegas pelo momento que estão vivendo, mesmo sabendo que a fase que cada um vive não define quem elas são. As pessoas estão desconectadas da realidade do Senhor. Elas veem a vida como um cavalo de Troia, como uma dificuldade diária, e não é verdade, não é isso. O servir a Deus e o caminhar segundo o propósito é tão simples quanto respirar quando você se abastece e vive pelos princípios da palavra. Então, é o abastecer, é o ter o interesse de buscar e o se entregar de coração e verdade para Deus.
porque Ele direciona, Ele capacita, Ele fortalece. É tudo dele, para Ele e por Ele. Então, amados, há 7 anos atrás, eu estava trabalhando no supermercado como operadora de caixa, foi onde eu conheci o meu esposo, há 8 anos atrás. Ia completar 6 meses de gravidez. E era no mercado aborrecimento, dia sim, outro também. E eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pro gerente me dar férias, porque eu não aguentava mais. Né? Tem mercados que valorizam seus funcionários, mas tem outros que não. E onde eu trabalhava, eu sempre me destaquei pela minha forma de pensar, pela minha forma de agir. Enfim, eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito prestativa e também sempre fui muito objetiva a saber o que eu podia ou não fazer. Então eu incomodava muita gente, traduzindo em miúdos, né? Então, todo dia era aborrecimento, às vezes eu querendo ajudar era recriminada, às vezes eu ajudando era mal vista, como se eu quisesse ficar pegando o cargo de alguém, enfim. Tinha sempre um aborrecimento. A ponto de eu pedir pro gerente, pelo amor de Deus, me dá minhas férias aí que já tá vencida, eu tô grávida, eu preciso descansar. Enfim, eu vou ver o que eu posso fazer por você, mas não me deu respostas nenhuma. Um dia eu em casa comecei a sentir dor e falei pro meu esposo que estava construindo a nossa casa aqui no fundo do quintal, eu moro aqui, mas estou construindo outra casinha aqui, tá? Em fase de acabamento, qualquer dia eu mostro pra vocês aqui. E eu comentei com ele, filho, eu tô sentindo dor e tá aumentando, começou mais cedo e não passou não. Aí ele comentou com meu cunhado, que comentou com a minha irmã, e a minha irmã, não, vamos pro hospital, que grávida sentindo dor, tem que ver o que tá acontecendo. Eu, não, vamos dar mais um tempinho, não sei o quê. Não, vamos agora. E assim fizemos. Chegando lá, eu fiquei internada, porque na hora que o médico ia me liberar, a dor veio. E quando ele foi constatar, ele disse que a Paloma estava querendo chegar. E aí começou corticoide, começou isso porque eu ia completar 6 meses ainda. Então, o pulmãozinho dela não estava maduro, né? Então toma remédio, faz internação, não sei o que lá. Beleza. Quando foi no dia 1º, começaram-se, um dia antes, né? Começaram-se as contrações com mais força. Né? E a médica do plantão, gente, tudo é plantão, né? Enfim, e tudo é aprendizado também. Eu já condenei essa mulher muitos anos da minha vida. Hoje eu peço a Deus pela vida dela onde ela estiver. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A mulher me olhava como se eu fosse um pedaço de carne podre. Ela dava a Paloma como morta dentro de mim. Se não morrer aqui na sua barriga, vai morrer ao nascer de infecção. Então, a minha irmã fala que nunca sentiu tanta fé do que naquele dia. Que ela escutou tanto aquela mulher falando que chegou uma hora ela fala, tá repreendido em nome de Jesus. E eu ali na minha agonia, na minha dor, minha irmã falava assim, Paty, grita. Eu vou gritar pra quê, mulher? Se eu tô aqui me remexendo de dor, me comprimindo todo, ninguém me ouve, tu acha que se eu gritar vai mudar alguma coisa? Detalhe, hospital particular, tá? Enfim, quando a mulher viu que já não tinha mais pra onde correr, né? Que botou aquele estetoscópio na minha barriga e o coração da Paloma batia mais forte do que esses tamboretes aí das escolas de samba, aí começou a correria. Chama o maqueiro, chama isso, chama não sei quem, prepara o centro cirúrgico, tá na cena, não sei o quê. É, bem isso. Mas Deus a abençoe onde quer que ela esteja. Aí, quando chegou lá no centro cirúrgico, me colocaram lá, me jogaram na cama, eu que tive que me ajeitar sozinha, e eu só escutei a moça falando, doutora, segura que a criança tá chegando. Ou seja, assim que eu consegui me posicionar naquela cama horrorosa lá, que eu senti a contração, eu dentro de mim falei, Paloma, segura na mão de Deus e vem, minha filha. Foi eu pensar isso e a Paloma chegou. Eu senti aquelas dores todas, mas foi chegar lá e ó, cheguei.
Antes de ir, nos bastidores, né, minha irmã ficou segurando o elevador, porque a médica falou assim, olha, a vida da tua sobrinha depende desse elevador. Ela é prematura extrema, então eu preciso tirar ela da mãe dela e levar para a UTI imediatamente. Então você segura, ou ele tem que ver ela contando essa história, a gente chora, a gente se emociona, a gente ri, toda vez que a gente lembra. Porque realmente, quando Deus quer, minha filha cai o mundo, enfim, Deus é poderoso. Paloma chegou, eu não vi ao nascer, não vi no primeiro dia, só o papai e a titia que viu de relance, que ela segurou o elevador. E eu tive que fazer uma curetagem, porque por conta da prematuridade, o útero, as coisinhas, a placenta ficou tudo grudado em mim, enfim. Mas nada disso impede o que Deus tem que fazer. Paloma chegou, ficou internada 2 meses e 20 dias para pegar peso. Ela chegou com 908 gramas, com 33 centímetros. E quanto mais falavam que da instabilidade, para Deus não existe isso, né? Para Deus existe o sim, sim e o não, não. E quando Ele quer, acabou, filho. Agradece e segue em frente. Então a Paloma, ela é o princípio da minha mudança de metanoia. A Patrícia que existia lá atrás, hoje não existe mais. E a partir da convivência, a partir da jornada, vivendo pelos princípios do Evangelho, a cada dia um aprendizado novo. Porque ela mesma me ensina. A gente aprendeu ontem na palavra que para entrar no reino dos céus, nós temos que ter um coração semelhante ao de uma criança. Eu contei para ela. Eu falei, filha, não perca a tua inocência, não perca a tua sinceridade, porque depois que você cresce, né, as influências, as coisas que a gente aprende, acaba tirando a nossa essência, a essência da criança, né? Criança, a autoridade maior é pai e mãe. Se a mãe falar que o céu é azul ou que é vermelho, ela vai acreditar, ela não vai nem olhar para o céu, ela vai acreditar no que o pai e a mãe falou. Por isso que eu sempre bato aqui na tecla do quão é importante a nossa postura diante dos nossos filhos. Sabe, tem a hora de brincar, tem a hora de educar, tem a hora de implantar o respeito, o temor ao Senhor. Porque sem Ele nós não somos nada. Deus sem nós vai ser sempre Deus. Agora nós sem Deus não somos nada, não realizamos nada, não acessamos nada, não conquistamos nada. Então a importância de você ter a consciência do quão nós somos dependentes de Deus na nossa vida é o que faz toda a diferença. É o que nos faz pensar. Lembra? Se eu for por aqui, o que eu vou achar ali? Se eu escolher esse caminho, aonde ele vai me levar? Então, é nos fazer perguntas e estar sempre conectado ao Espírito Santo de Deus. Porque ele está aí. Jesus, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas deixou o seu Espírito Santo Consolador para nos auxiliar. Então, aqueles que acreditam em dificuldade, em qualquer coisa, está sempre ali. Não é só na dificuldade, Deus não está ali só para te salvar daquele problema. Você está ali para agradecer o sacrifício de Deus, agradecer a criação, agradecer pela tua vida. Você está vivo, está respirando, está com saúde, tem energia para resolver qualquer coisa, tem energia para aprender qualquer coisa, tem energia para ajudar o próximo. Se a ajuda está disponível na sua mão hoje, então por que não? Por que se deixar levar pela mentira, pela comodidade, pelos falsos banquetes que a vida e o inimigo mostram à sua frente? Precisamos aprender a nos abastecer daquilo que nos agrega, daquilo que nos faz crescer. E nos faz crescer diariamente. Não é aquilo que o povo chama de motivação, que você tem que estar sempre buscando. Aquela motivação barata. Eu vou, peraí, eu tô down, eu tô triste, peraí que eu vou ali no feed, rolar um pouquinho para ver se eu acho a motivação. Ai, que legal, gostei, vou aplicar. Meia hora depois acabou. A motivação é igual dor de cabeça. Ela dá e passa. A ativação não. Você uma vez ativada, só Deus para te parar. Só Deus para mudar a sua metanoia, a sua direção. Então que estejamos ativados, que busquemos todo dia a sabedoria da palavra, que busquemos viver. Não basta só ouvir, tá? O ouvir vai te dar uma motivação, é igual a imagem do espelho. Você olha no espelho, saiu dali, você esqueceu. Então, é ouvir, guardar, praticar. Viva
do que se aprende no Evangelho. Questione-se, peça ajuda ao Espírito Santo e confie. Porque a fé sem ação ela é morta. Se você não confiar, se você não praticar, não vai adiantar nada. Sabe outro drive que eu carrego em mim também, que faz eu ficar sempre ligada? É eu imaginar, se levantou uma situação sobre mim. Aí a tentação tá vindo. Aí eu imagino, eu perante Jesus e ele falando assim, afasta-te de mim porque eu não te reconheço. Meu Deus. Meu coração treme. Dá sabe, um gelo? Gente, não tem como um desperto se deixar levar. Não tem. Drives mentais nos ajudam a pensar. Drives mentais nos ajudam a direcionar ao que é certo, porque é do nosso interesse fazer o certo, é do nosso interesse agradar o coração de Deus. Então é na palavra que a gente se abastece, é aqui que a gente encontra o que a gente precisa para ter uma vida plena. Eu vou encerrar por aqui quase 6 horas da manhã, quase 1 hora de live, né? É impressionante, a gente começa a falar, a gente começa a fluir, não dá vontade de parar mais, mas enfim. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu desejo que sejamos todos luz e sal na terra, onde quer que a gente vá, com quem quer que a gente se conecte. Que todos que nos escutem falar, nos vejam agir, vejam que ali tem uma gota de graça, ali tem a presença do Senhor. Que nós sejamos de fato mensageiros de boas novas, mensageiros da boa vida. Que a gente entenda que a nossa vida é a boa obra do Senhor, é o que a gente faz hoje, que a gente conquista amanhã. Um beijo no teu coração, Rose. Papai do céu te abençoe, meu amor. Beijo no teu coração e até o próximo estudo.